Salve galeras, beleza? Então, no nosso vídeo de hoje eu vou trazer para você aqui a resolução do exercício da prova PPL do Enem de 2019. Dá uma olhadinha no exercício aí. Galera, essa questão seguramente eu também posso encontrar ela em uma prova, por exemplo, de matemática. Afinal de contas, o tema é proporção, então fica muito bacana também para a prova de matemática. Olha só que legal, hein? Nessa questão ele está falando que a velocidade com que uma galáxia se afasta da Terra, né, é proporcional à própria distância da Terra. Beleza? Se é proporcional, então deve haver uma constante de proporcionalidade envolvida no processo. E de fato há. Ele cita que a constante de proporcionalidade é o H0, né, o Hubble que ele está citando, que é 72 km por segundo por megaparsec. Esse parsec, né, é uma unidade de medida qualquer, não vai fazer a menor diferença para a gente, porque eu sei o padrão dela em uma unidade conhecida, em metro, por exemplo. Um parsec é 3 vezes 10 é 16 metros. Então, para mim, está tudo ótimo, isso não vai interferir em nada na resolução. Continuo. A velocidade é 1.440 km por segundo. Essa velocidade ele está citando que é de uma determinada galáxia, né? Uma determinada galáxia está com essa velocidade. Ele quer saber, com essa velocidade, qual é a distância que essa galáxia está em relação aqui à Terra, tá bom? Então, basicamente, ele está te perguntando qual é a distância em função da velocidade. Observe que a charada da questão está em você lembrar que a velocidade e a distância estão relacionados de forma direta, tá bom? Pô, então, professor, vou lembrar aqui das regrinhas envolvendo aí, né, as nossas brincadeiras de proporção. Pô, cara, eu tô te dizendo que velocidade é proporcional à distância. Perfeito. Então, velocidade dividido pela distância deve dar uma certa constante de proporcionalidade. E essa constante de proporcionalidade o texto está citando para nós. A constante de proporcionalidade é o próprio H0, que nós já sabemos o valor. Então, traduzindo a proposta da questão, caramba, multiplicando o cruzado, eu vou perceber que D só pode ser V dividido por H0. Vai lembrar que o que ele está querendo na nossa questão é o valorzinho de D. Se ele quer o valor de D, então, meus amigos, vamos encontrar esse valorzinho de D dividindo a velocidade pelo H0. Moleza. Então, quem é esse D? Velocidade. Velocidade eu já tenho 1.440 km por segundo, dividido pela tal constante que ele cita no texto, que é 72 km por segundo, dividido pelo tal megaparsec. Beleza? Professor, mas ali eu estou tendo uma divisão de fração. Perfeito, sem prejuízo. A gente já sabe como é que procede uma divisão de fração, não é mesmo? A gente vai fazer o quê? Vai repetir a primeira, olha que bacana, repetir a minha primeira informação e vou multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda informação, ó, megaparsec dividido por 72 km por segundo. Observa ali comigo, pessoal, que as unidades de medida quilômetro por segundo de cima com a de baixo eu posso cortar. Sobrando, então, 1.440 dividido por 72. Pô, galera, 144 dividido por 72 é 2. Então, 1.440 dividido por 72 só pode ser 20. Moral da história, então o D é 20, sobra a unidade de medida, megaparsec. Agora, uma coisa muito importante que você precisa lembrar para resolver essa questão é você lembrar que o prefixo mega tem um significado. Mega significa milhão. Milhão é 10 à sexta, né? Mega, sei lá, bytes, milhão de bytes. Você tem quantos seguidores no Instagram? Sei lá, mega seguidores, enfim, milhões, tá bom? Então eu queria que você observasse que mega é 10 à sexta, eu vou precisar lembrar. Moral da história, então essa tal distância só pode ser 20 no lugar do mega, 10 à sexta parsec. Beleza? Professor, mas espera aí, eu não sei o que é parsec. E, aliás, ele quer a minha resposta em quilômetro. Tá, não tem problema, ó, vamos por partes. Você lembra que ele citou que um tal de parsec é 3 vezes 10 é 16 metros? Então, simplesmente, eu vou trocar a unidade de medida por 10 elevado a 16 metros, né? 3 vezes 10 elevado a 16 metros, sem grande prejuízo. Então, a distância D só pode ser 20 vezes 10 à sexta
No lugar do PC eu vou escrever 3 vezes 10 a 16 metros. Pô, maravilha, professor. Então é só a gente trabalhar nas multiplicações, ó. 20 vezes 3, 60. Multiplicação de potências na mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 22, unidade de medida metro. Repara que para dar o fatality na questão, eu só preciso lembrar o quê? Ele está querendo essa distância d em quilômetro. Então a gente precisa converter esse resultado para quilômetro. Moral da história. Eu queria que você lembrasse que isso, né, 60 vezes 10 a 22, que é 6 vezes 10 elevado a 23, para eu transformar de metro para quilômetro, eu só preciso dividir por 1000. Ou seja, dividir por 10 elevado a 3. Fez a divisão? Então, o nosso resultado da continha só pode ser 6 vezes 10 elevado a 20 quilômetros, não é isso? Afinal de contas, eu dividi. O que eu fiz? Olha só o que a gente está fazendo, hein? A gente está pegando e está dividindo o 10 elevado a 23 por 10 a terceira. Divisão de potências na mesma base, repete a base e diminui os expoentes. Foi aqui que eu encontrei o nosso resultado final. Beleza?